elétrica também não. Pode até fazer, mas na formação básica ali não tem, né? Então precisa de alguém que seja bom para fazer software, o firmware, que é o nome do software que vai dentro do controlador. Também precisa conhecer IHM. A IHM é a interface homem-máquina, que é onde você vai operar. Só que você vai precisar fazer um software, vai fazer as telas ali, se forem telas gráficas, né? E engenheiro é muito bom para fazer as coisas funcionarem, mas nem tanto para fazer as coisas ficarem bonitas e usuais, né? Então, é uma outra disciplina que é importante também para o projeto de automação, né? E, para ter muitos controladores, a gente precisa fazer integração também. Então, precisa ter conhecimento de redes de comunicação, que não é nenhuma das anteriores também. É cabeamento, vai ter que passar por onde, qual é o protocolo, né, qual é a distância máxima, quais são as fontes de problema, né, então, tem mais coisas. Então, a gente vai precisar conhecer também de informática. Por quê? Porque isso aí vai se ligar numa rede, você vai ter acesso por um computador, né, você vai ter acesso, você vai mexer, e aí? Você está numa rede, precisa ter segurança. O cara de TI não vai deixar você ir lá, plugar na rede dele e pronto, né? Abrir uma porta, fazer acesso remoto. Então tudo isso tem que ser estudado, né? E são todas coisas diferentes, mas a coisa importante é o quê? Todas podem interferir umas nas outras. Se tudo não for feito de forma correta, uma coisa interfere na outra. Principalmente porque existem lá os surtos harmônicos ou interferências eletromagnéticas, né? Então o que isso quer dizer? Na hora de montar o quadro elétrico, se você não separar o comando da potência, você vai ter problema. Se você cruzar um cabo de um inversor de frequência com um cabo de comando, você vai ter problema, né? Com cabo de comunicação, você vai ter problema. E são problemas que não são fáceis de você identificar. As coisas não funcionam da forma correta, mas você olha ali, mede no multímetro as coisas, está tudo certinho, né? Então são coisas importantes. Dentro da Every Control, ao longo do tempo, a empresa tem 23 anos, né? A gente foi adquirindo todos esses conhecimentos, né, para chegar em possibilidade de fornecer um projeto completo, né, de automação. Mas é bastante importante, porque esse tipo de problema, se você descobrir ele lá na obra, né, na obra tem um ente que faz com que as coisas não funcionem, né? Não sei se vocês já perceberam, tudo que você deixa para fazer na obra dá pau. Você tem cliente aqui falando, você tem o cara do outro lado que está fazendo outra coisa, e as coisas acabam dando errado. A beleza da automação é o quê? Você consegue testar tudo em casa antes de ir para a obra. Tudo. Você pode chegar com o quadro elétrico na obra, colocar na parede, ligar os fios e qualquer coisa que não funcionar, você sabe que o problema está do borne para fora. Por quê? Porque você já testou. Só que você testou lá no teu escritório, no ar-condicionado, com ninguém gritando na sua orelha, né? Então, essa é uma parte do trabalho que é importante, né? Você chegar no lugar e ter a segurança daquilo que você fez, que aquilo está funcionando. Então essa é a ideia, mas precisa desse monte de coisa aqui para chegar no final com um resultado satisfatório, né? Que funciona. Mais do que o controle, né? Normalmente quando a gente está comprando uma obra a primeira vez, a maioria dos projetos ela não contempla manutenção. O projeto inicial ele pensa em quê? Funcionar. Funcionar. Tem casos e casos, é claro, mas normalmente o cara vai ter um investimento que ele tem para fazer a coisa funcionar. E a manutenção? A manutenção vai pensar na hora que precisa fazer a manutenção, né? Mas a manutenção é uma coisa importante. Como é que a gente vai saber a hora de fazer a manutenção, né?
No nosso carro, quando a gente sabe que tem que trocar o óleo, quando deu a quilometragem lá, né? Mas e se não tiver o contador de quilômetros lá? E aí, como é que você faz? Não faz, né? Não sei, quem sabe. Na automação é a mesma coisa. Se você colocou um motor lá, um compressor, um chiller, qualquer coisa, e não colocou um contador de horas de funcionamento, como é que você vai fazer? Como é que você vai saber a hora que você tem que trocar o óleo do compressor, a hora que você tem que trocar uma polia, uma correia de um ventilador? Né? Então, se você não pensar isso na hora do projeto, quer dizer, um contador de horas não precisa para o projeto funcionar. Ele funciona sem contador de horas. Né? Quanto custa colocar um contador de horas dentro de um controlador programável? Zero. Colocou na lógica ali. Né? Gastou um pouquinho mais de tempo. Né? Então, agendas também, mesma coisa. Né? O procedimento automático de manutenção. Pô, eu quero ar-condicionado. A palestra vai começar tal hora. Você liga meia hora antes, né? Liga meia hora depois, vamos fazer uma preventiva. Beleza, então vamos colocar, ele vai desligar tal hora porque vão revocar a sala, seja qualquer coisa assim. Né? Então, a gente pode levar isso em conta na hora de fazer o projeto. A gente pode medir eficiência também. Você tem lá um evaporador funcionando, uma evaporadora funcionando. Como é que você sabe se ela está funcionando direito? A temperatura está boa. Beleza, a gente está com uma sala lotada. Você está medindo a temperatura no retorno, a temperatura não chega no set point, porque está soprando o máximo aqui e está cheio de gente. E aí, tá bom, tá ruim, não sei. Se você medir a eficiência do evaporador, calcular o superaquecimento, você vai saber. Depois, alarme de manutenção preventiva, né, que a gente estava falando, tem o contador, mas mais do que o contador, eu posso acender uma luzinha vermelha, mandar um e-mail, fazer alguma coisa para dizer que precisa da manutenção preventiva. Se tiver só o contador lá, legal. Se alguém for olhar lá e ver que, compressor 25 mil horas, precisa trocar o óleo, legal. Agora, se for avisado lá na IHM ou por e-mail, ajuda também, né? Então, são coisas que a gente pode pensar mais do que o controle na automação. Né? E o alarme de manutenção corretiva também. Parou, desarmou um pressostato, a temperatura subiu demais. Aciona alguma coisa aí para chamar alguém, né? Não fica esperando as coisas, o problema aumentar. Né? A gente costuma dividir os tipos de alarme, né, em 4 categorias. Isso, para quem presta serviço, é uma coisa bastante interessante. Né? Se você colocou na sua automação esses 4 status, isso pode te ajudar a ganhar dinheiro também. Qual que é o primeiro status? O sistema está funcionando corretamente, as temperaturas estão lá, tudo certinho, e ele está funcionando de forma eficaz. Né? Então, legal, não preciso ir lá, está tudo beleza, estou tranquilo. Né? O segundo status, ele está funcionando, as temperaturas estão chegando, né? Ele está andando. Só que já não está funcionando da forma mais eficaz. Eu estou medindo a eficiência, a amperagem está mais alta do que deveria, alguma coisa assim, né? Ele está dando alguma informação que aquilo não está exatamente do jeito que deveria ser. Então, o que acontece? Eu tenho uma visita para fazer naquele lado lá, já aproveito e passo lá e dou uma olhada. Não vou para lá? Ok, está funcionando, ainda não preciso ir. Né? Um outro status o sistema requer uma atenção, né? Uma manutenção preventiva, alguma coisa assim. É bom que eu vá lá. Né? Então vou fazer minha agenda aqui para dia tal, aí já eu vou para aquele lado lá, já vou passar lá e resolver isso aqui, porque senão vai me dar dor de cabeça. E o quarto vem agora. Deu pau. Né? Então, isso aqui é bastante interessante. No momento que você tem monitoramento, né, você consegue acessar esse status aqui de cada uma das suas instalações. Né? Ou no mínimo, se você não tem monitoramento, você colocou na IHM lá. Tá vendo a IHM aí?
A bolinha lá está verde, azul, vermelho e amarelo. Ah, tá azul. Ah, beleza. Então tem várias formas de se fazer. Mas é importante se ter esse tipo de informação. Na automação também é possível, você ter informações mais detalhadas. Em que sentido? Se você tem um chiller, por exemplo, ele tem lá um pressostato de alta, um pressostato de baixo, um pressostato de óleo por circuito, depois alguns têm um medidor de corrente, uma série de coisas. Se você colocar tudo isso ligado na sua automação, quando você tiver um problema, você vai já saber qual é o problema. Porque o diagnóstico do cliente sempre é o mesmo, né? Qual que é? Não está funcionando, não está gelando, esquentou, deu pau, né? Então, e aí qual que é o procedimento padrão? O cara ligou, deu pau, você faz o quê? Pega o carro e vai lá. Mas aí você vai levar o que para lá? Não sei, deu pau só, né? Aí agora, quando você tem um diagnóstico, pode ser na tela, pode ser por monitoramento, deu pau no pressostato de alta compressor 2. Então o que você vai fazer? Vai pegar um pressostato de alta, colocar na mala e vai lá. Se for só isso mesmo, você resolveu. Agora, se você não tem essa informação, você vai lá achar a informação, depois você vai voltar, buscar o pressostato, porque não dá para você levar todas as peças com você, e você vai gastar 2 viagens para resolver o mesmo problema. Vocês moram no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. Quanto custa uma viagem? Pode custar 20 pressostatos. Então a informação é importante. Vai custar mais caro na hora de fazer a automação? Vai, você vai precisar de uma portinha, de uma entrada para cada uma das falhas. No chiller provavelmente já vai ter, mas em outros equipamentos não. Mas tudo dá para fazer, dá para implementar, depois da máquina pronta, depois do serviço feito. Então essas coisas são bem importantes. No fundo, no final do dia você vai ganhar dinheiro, ou vai deixar de gastar dinheiro. E não é só isso também, tem um valor percebido pelo seu cliente. Quando você foi lá e resolveu o problema assertivamente, rapidamente, você deixou o teu cliente menos tempo parado, diminuiu a duração do problema dele. Se você tem monitoramento, você está vendo isso daí sem o teu cliente ter que te avisar, às vezes você foi lá, resolveu o problema e ele nem ficou sabendo. Qual o valor que tem isso? Foi lá, resolveu o problema, tomou um café, ficou legal. Então, se for um supermercado, por exemplo, tá tudo beleza, tudo funcionando. Isso é uma coisa que tem um valor muito grande. Para quem presta serviço, o cliente não... É um pouco de contrassenso, Para quem presta serviço, o cliente não ter problema é bom. É bom. Por quê? Porque você foi o cara que resolveu, você foi a pessoa que resolveu os problemas, e quando vai ter problemas, você resolve antes, ou resolve rápido. Então, esse tipo de solução é bastante importante. Quando você tem monitoramento, por exemplo, ou pelo menos um sistema bem completo, o quanto você precisa cobrar de contrato de manutenção é menos. Você pode cobrar menos do teu cliente no contrato de manutenção, por quê? Porque você não vai precisar de uma viagem de diagnóstico e uma viagem de resolução. Você vai chegar com a resolução já. E aí o teu concorrente lá, que vai fazer as 2 viagens, não vai entender, vai falar, pô, esse cara é louco. Ele cobra muito barato no contrato de manutenção, ele não está ganhando dinheiro, daqui a pouco ele vai quebrar. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí o cara vai olhar lá, pô, mas peraí, o que esse cara tem de diferente aí que ele consegue cobrar mais barato e não morre? Então são coisas que são importantes da gente sempre ficar atento, sempre ter, na medida do possível. A automação tem uma outra coisa bastante interessante. Ela tem uma coisa que se chama upgrade. Você pode fazer um upgrade no seu sistema sem muito investimento.
Você pode trocar a lógica daquele controlador. Então, na hora de vender o sistema, né, você foi lá e, o dinheiro de investimento é tanto e acabou. Né? Ok, você vai lá e faz custar tanto e vende. Só que você conhece as necessidades do cliente, porque você já fez aquele tipo de coisa em outros lugares. Né? Então você sabe que o cara da manutenção vai sofrer porque não tem um contador de horas, você sabe que o cara da manutenção vai sofrer por outros motivos. Né? Então o que você pode fazer? Você pode vender aquela solução, beleza, dentro do preço do investimento, mas depois existe uma coisa que chama verba de manutenção. Tá? E aí você vai fazer o quê? Vai vender um upgrade. Que, dependendo do projeto, ele já poderia estar até dentro do controle. Só que você vai habilitar para ele funcionar depois que o cara te pagar o upgrade. Tá? Então, são formas de você, assim, fidelizar o cliente, não ter uma operação de lucro cessante, né? Vendeu, acabou. Não, você vendeu, depois vai vender outras coisas naquele sistema também. Tá? Então, isso tudo é bem interessante para dar continuidade no negócio, fidelizar o cliente e se diferenciar no final das contas. Né? Se diferenciar, no fundo, você fazer coisas a mais. Para quê? Para que na próxima vez que ele precise de alguma coisa, ou na hora de decidir quem ele vai firmar o contrato, né, ele vai decidir por diversos motivos, alguns tangíveis.